Nós vamos falar sobre vida eterna, mas quando nós falamos sobre o Evangelho, não tem como não falar do oposto de vida eterna, que é a condenação eterna. Quem veio hoje pela manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical, e o professor foi o irmão Vanderlei. Ouviu a observação que ele fez em relação a quantas igrejas dos nossos dias não são mais claras em relação à mensagem bíblica, porque ficam preocupadas com agradar aqueles que estão ouvindo. Se nós simplesmente não falarmos, não pregarmos de forma clara a mensagem bíblica, pessoas deixarão de ouvir, não simplesmente que Jesus é a nossa esperança, a nossa salvação, Jesus é o plano de Deus para a nossa reconciliação com Ele, para que possamos estar eternamente com Ele, mas estas pessoas também vão deixar de ouvir acerca do oposto da salvação, o risco que elas correm em rejeitar Jesus. Embora a ênfase do Evangelho seja a alegria da salvação, a esperança, nós precisamos alertar aquelas pessoas que desprezam Deus, aquelas pessoas que desprezam Jesus, em relação ao perigo do caminho que elas estão trilhando diretamente dentro da justiça de Deus. Por isso, precisamos falar, não podemos esquecer assunto tão importante. Não podemos nos reunir como igreja de Cristo, estar em comunhão uns com os outros, nos alegrar com este momento, adorar o nosso Deus e esquecer que há pessoas que estão indo para a perdição eterna. Há pessoas que não conhecem a Jesus da forma como nós conhecemos. Elas conhecem a Jesus de terem ouvido falar acerca de alguém que na história até marcou e dividiu a história. Olha a importância aí, uma das evidências da importância de Jesus. Mas não conhecem a Jesus por experiência pessoal de conversão, de salvação, por entrega de vida. E quando nós vamos à palavra de Deus, nós temos de forma clara tudo isso. Por isso nosso assunto, vida eterna e condenação eterna. Não vamos falar apenas de vida eterna, mas também de condenação eterna, que não é o que Deus quer para ninguém. Isso nós podemos sim, incansavelmente falar. O plano de Deus não é de perdição, é de salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não se alegra com a morte do ímpio, aquele que o despreza. Deus não se alegra. Mas Ele nos criou, como pela manhã também foi dito, Ele nos criou com capacidade de entendimento, de raciocínio, poder de decisão. E Deus nos dá a liberdade de decidir, não sem avisar em relação ao resultado, às consequências da nossa decisão. Então, vamos mais uma vez à Bíblia, mas o consolo que nos traz ao coração a mensagem de salvação também traz ao nosso coração esta inquietação em relação àqueles que não conhecem a Jesus e nos confronta, portanto, nos desafia a falar de Jesus onde estivermos. E aí, aquela primeira pergunta, fazemos isso? Falamos de Cristo, as pessoas. Já preguei algumas vezes sobre este versículo tão direto de Jesus, João 5:24. Ah, Evangelho de João, que belo Evangelho. Como Jesus é apresentado neste Evangelho de uma forma assim bem específica, se formos comparar com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
Mas como de forma tão clara Jesus diz que Ele é Deus com o Pai, como de forma clara Ele diz que é eterno com o Pai, como de forma clara Ele diz que veio ao mundo, mas lembram-se da semana passada, na sua oração de João 17, Ele orando ao Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo, antes da existência do mundo, ou seja, na eternidade. Então Jesus, vamos pegar apenas este verso, não vamos nem mesmo pegar o contexto da conversa de Jesus aqui, mas o livro de João, ele é muito evangelístico, ele é bem evangelístico porque ressalta Jesus e o que Jesus veio fazer por nós. E Jesus diz, eu lhes asseguro. É Ele que está dizendo isso. Não somos nós. Jesus diz, eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Os pontos básicos deste versículo, para podermos continuar, são muito importantes aqui. Primeiro, a confirmação de Jesus, é Ele quem assegura, é Ele quem diz isso de forma muito clara. Quem ouve a minha palavra. É necessário que as pessoas tomem conhecimento acerca de Jesus. É necessário que elas saibam que Ele veio ao mundo, que Ele morreu por elas, para pagar pelo pecado delas. Quem ouve, percebam a importância disso, de comunicar, de falar. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no Pai que enviou a Jesus. Ele diz, quem não me conhece, não conhece o Pai. Lembram-se? Semana passada. Quem ouve e crê, e aí está bem no tempo presente, tem a vida eterna. A vida eterna já é real na vida desta pessoa. O que agora Jesus fala em termos de olhar para frente. Tem a vida eterna e não será condenada essa pessoa. Ela foi reconciliada em Cristo com Deus, com o Pai. Agora é passado. Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, a partir daquele momento é passado o quê? O estado dela de morte espiritual para a vida em Cristo. Morte, teologicamente falando, significa separação. Morte espiritual, separação de Deus. A pessoa passa da condição de separada de Deus para a condição de alguém que vai estar com Ele eternamente. Primeiro que o Espírito Santo vem, passa a habitar nessa pessoa e Jesus falou a seus discípulos, eu vou enviar o outro Consolador, que estará com vocês sempre até a consumação. E lá em Mateus 28, no verso 20, ele também fala, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. E quando isso acontecer, de eternidade a eternidade, a partir daí estaremos com Deus. Então estas são partes importantes deste versículo que precisamos entender aqui, para continuarmos. Hoje pela manhã, quando o irmão Vanderlei lecionava sobre a superioridade de Jesus, a superioridade de Cristo, e a ênfase maior nessa lição foi em relação aos anjos, né? Nós tivemos a oportunidade de lembrar um pouco a criação dos anjos e a criação do homem, do ser humano, da humanidade. Os anjos, Deus criou, não temos o registro de que forma Deus fez isso, mas no Apocalipse, milhares, milhões de anjos, um número específico criado. Destes, houve um grupo que entrou numa rebelião. Na verdade, quem começou a rebelião foi um só, Satanás, o diabo.
E se considerarmos em Apocalipse que 1/3 das estrelas do céu caiu, se considerarmos que a interpretação seja esta rebelião, 1/3 destes anjos criados por Deus se rebelou. E eles habitavam ali diante de Deus, com Deus. A gravidade desta rebelião resultou na condenação deles sem qualquer perspectiva de volta. E eles sabiam disso. O que é diferente em relação à criação dos anjos e dos homens? Uma das diferenças. Deus criou um casal. A humanidade começa com um casal. Adão significa humanidade. Homem no sentido de humanidade. Adão e Eva, cresçam e multipliquem-se. Foi assim que Deus criou a humanidade. Nós estamos aqui, criados lá no início, de um casal. E o diabo, Satanás, adversário, ele se constituiu em adversário de Deus. Dentro do poder da expressão que ele tinha, foi tolo em achar que poderia se dar bem nesta rebelião. Mas, por ser adversário, sabendo do seu destino eterno, ele resolveu acabar com a outra criação de Deus. Eu falo da outra criação inteligente, a outra criação que toma decisões, a outra criação que tem consciência. Porque os animais, aí, gato, cachorro e tudo, eles não têm consciência, eles não são racionais. Anjos e ser humano, sim. O diabo, então, resolve destruir esta outra criação de Deus. E quando ele fez isso com o primeiro casal, na sua influência, apesar da responsabilidade individual, da decisão de Adão e Eva em desobedecer a Deus, quando eles caíram, a humanidade caiu. Por isso que nós nascemos em pecado. É a doença congênita. Então a humanidade foi corrompida. E o diabo achou que teve êxito. Mas a palavra de Deus nos mostra isso. Já desde Gênesis 3,15. Ninguém surpreende Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. E Deus decepciona o diabo. Mas o próprio Deus Filho vem ao mundo para consertar o nosso erro. E é isso que Jesus se refere. Ele, o Deus Filho, vem ao mundo para nos reconciliar com Deus. Em relação ao ser humano, há esperança de salvação. Em relação ao ser humano, há oportunidade de reconciliação, de andar com Deus novamente. Demônios são demônios, anjos caídos, não tem como voltar. Mas o ser humano, evangelho, a boa notícia é esta: há oportunidade de reconciliação em Cristo. Deus quis fazer isso com a sua criação, com o ser humano, a coroa da sua criação neste universo físico. E nós, inclusive, nos destacamos na questão do espírito, que nós também somos. Corpo e espírito. Espírito imortal. O nosso espírito não experimentará a inconsciência da morte, que muitos, inclusive, fazem essa ideia de inconsciência por causa do corpo físico. Mas este espírito volta para Deus que o deu. O Evangelho tem tudo a ver, então, com a continuidade da nossa vida após a nossa existência aqui. E aí Jesus diz: eu asseguro a vocês. Mais uma vez é como se ele estivesse falando através deste comentário que estamos fazendo. Você que está ouvindo a palavra de Jesus, em João 5,24. Se você crê, você tem a vida eterna. Se você desprezar Jesus, você não tem esta vida eterna. E é aí que nós continuamos então. O Evangelho é boa notícia para quem decide crer em Jesus.
Já pensaram nisso? Quem ouve e crê tem a vida eterna. Quem ouve e crê não será condenado. Quem ouve e crê passou da morte para a vida, da separação de Deus para a companhia eterna de Deus. Jesus, em João 14, nos primeiros versos, ele fala que foi preparar lugar, que vai voltar para que nós estejamos com ele para sempre onde ele estiver. Mas aí fica a pergunta, e nós falamos, vamos falar de vida eterna, mas também de condenação eterna. Que pergunta que podemos fazer aqui nestas palavras de Jesus? E quem ouve e não crê? Quem ouve e crê tem a vida eterna, quem ouve e crê não será condenado, quem ouve e crê passou da morte para a vida. Quem ouve e não crê, não tem a vida eterna. Quem ouve e não crê, será condenado. Quem ouve e não crê, não vai sair do estado de separado de Deus eternamente. Está no estado de pecado, de pecador, e Deus é santo, não convive com a imperfeição. Por isso, em Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Outros dois versos muito conhecidos nossos, depois do verso 16, João 3,16, todos sabemos de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na sequência, Jesus está conversando com Nicodemos. E é interessante nós percebermos que Jesus não falava apenas a multidões. Elas iam atrás dele, ele atraía multidões, não apenas por causa dos milagres que fazia, mas por causa do ensino, que era ensino diferente, ensino que chamava atenção, ensino com autoridade. Imaginem alguém chegando, pisando nesta terra e falando, eu sou Deus. Porque Jesus, de forma bem clara, disse, eu sou, antes de Abraão eu sou. Estava com o Pai e vim ao mundo para fazer vocês saberem isso, e vou voltar para o Pai. Imagine uma mensagem dessas. Mas é a mensagem do Evangelho, é o que nós pregamos hoje, porque não é diferente daquilo que Jesus falou lá atrás, há 2000 anos. Então, na sequência dessa conversa de Jesus com Nicodemos, porque ele prezava a pessoa individualmente, Deus se preocupa com cada um de nós de forma individual, de forma pessoal. No momento ele falou com a mulher samaritana, no outro momento ele falou com Nicodemos, houve momentos em que ele falou com um e com outro, curou alguns leprosos assim individualmente, cegos, ele deu visão espiritual inclusive. Jesus atendia, Jesus se revelava, dizia quem ele era e falava sobre a nossa necessidade. E conversando com Nicodemos, ele diz, e hoje fala isso para nós, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Esta é uma notícia excelente. Uma tremenda notícia, uma bela notícia, uma notícia de alegria. Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém. E Jesus falou isso a Nicodemos. Eu não vim para condenar. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo, as pessoas. Jesus veio ao mundo para que você fosse salvo por meio dele. Para que você fosse reconciliado com o Pai por meio dele. Para que a criação da humanidade fosse restaurada. Você, no sentido bem pessoal, individual, para que você fosse restaurado à imagem de Deus, de acordo com o seu propósito lá na criação inicial. E nós temos esta imagem restaurada a partir de Jesus, quando nós cremos. Ele envia o seu Espírito ao nosso coração para trabalhar em nós, para nos moldar, para mudar o nosso caráter.
Então Jesus disse: eu não vim ao mundo para condenar o mundo. Eu vim para que o mundo fosse salvo por meio de mim. E ele falando na terceira pessoa, ali com Nicodemos, mas Nicodemos sabe a forma de Jesus falar sobre si. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Agora olha como ele fala aqui de forma bem clara. Aqui nós nem precisamos inverter o que fizemos em João 5,24. Aqui Jesus fala: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê... Esta é a situação presente de quem não crê em Jesus, está condenado. Na verdade, a humanidade decaída por causa do pecado original, a humanidade decaída está condenada. Em Jesus nós somos recuperados, em Jesus nós somos reconciliados. Mérito nenhum nosso, todo mérito é de Jesus. Ele pagou pelos nossos pecados, nenhum de nós merecia. Mas percebam o contraste, por isso que a mensagem do Evangelho é importante ser dita com todas as palavras, com todas as letras. Não podemos evitar de falar em inferno, não podemos evitar de falar em castigo eterno. A moda nos nossos dias são mensagens positivas, para elevar a autoestima, para fazer as pessoas ficarem confortáveis. E há igrejas que só querem deixar as pessoas confortáveis nesse sentido, no sentido emocional. Há igrejas que nem sequer estão interessadas nisso, atraem para explorar essas pessoas. E o Evangelho vai ficando de lado, porque por causa inclusive dessa característica de humanidade decaída, há aqueles também decaídos que exploram os outros. Por causa do seu próprio egoísmo, da sua própria ambição. E as pessoas são vítimas e continuam a ser vítimas dos exploradores, daqueles que enganam, a exemplo de Satanás, que foi o primeiro a fazer isso. Então Jesus diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A humanidade está condenada. Só em Jesus ela pode ser recuperada. Só em Jesus a imagem e semelhança de Deus em nós pode ser restaurada, porque ela foi corrompida. E por que quem não crê em Jesus está condenado? Jesus diz: por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E mais uma vez quero ressaltar aqui, esse termo nome para o hebreu, ele representa a pessoa, não apenas designa, diferencia um do outro, mas o nome tem a ver com o que a pessoa é, com o seu caráter, com as suas características, com o seu jeito, com o que ela pensa, com o poder dela. Em relação a Jesus, é exatamente o que está dizendo: o Filho unigênito de Deus, o Deus Filho. Jesus fala de forma clara a Nicodemos, Jesus fala de forma clara a cada um de nós. João 5,24, Jesus diz: eu asseguro isso a você, você está ouvindo, a palavra de Deus está falando. Que falta de repente crer. Então a própria vida daquele que crê, daquele que entregou sua vida a Jesus, dá testemunho da diferença que ele faz em nós. O crente em Jesus Cristo, ele não precisa ficar falando: eu sou crente, eu sou crente. As pessoas veem isso nele. E eu coloquei aqui uma citação de Margaret Thatcher por causa disso. Aqueles, a gente aqui assim, a julgar pelos cabelos, mesmo aqueles que pintaram, né? Pelas expressões, a maioria de nós sabe quem foi Margaret Thatcher, primeira-ministra lá da Inglaterra, por muitos anos, né? Bateu um recorde lá desde 78 ou 79, se não estou enganado, até 90 e pouco. E Margaret Thatcher, intitulada a Dama de Ferro, por causa da forma como ela conduzia ali a Inglaterra, ela disse certa vez: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar às pessoas que você é, você não é.
Entendemos esta citação dela? Aquele que está no poder não precisa falar para as pessoas, escuta, eu aqui que mando. Não precisa, as pessoas sabem disso. Se você nasceu de novo, você não precisa sair falando para todo mundo, eles vão ver a sua vida. Sabia? Isso é ser luz, isso é ser sal. Luz? Está meio apagada, hein? Se está apagado e você está precisando reacender, aquele que crê em Jesus faz diferença, porque teve sua vida restaurada. E termina incomodando aqueles que rejeitam a Jesus e têm uma vida em desacordo com a vontade de Deus. Aqueles que creem em Jesus incomodam essas pessoas, por isso o mundo nos agride tanto. Nós não corremos atrás das coisas que eles correm. E não precisamos ficar gritando aos quatro ventos, sou nova criatura. Você só fala de Jesus para elas. Você só explica por que você é diferente. É assim? A vida eterna produz isso. A condenação eterna é o oposto. A pessoa está numa vida que desagrada a Deus totalmente, numa vida, na Bíblia, chamada de impiedade. A pessoa não se deixou restaurar ainda. Estávamos falando, as pessoas não gostam de ouvir coisas desagradáveis. O Evangelho, porém, é notícia agradável. É isso que precisamos entender. Romanos 1, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. E a palavra Evangelho, todos sabemos, significa boa notícia, boas novas. Paulo diz, e como ele foi perseguido, depois de ter perseguido a igreja, tendo crido em Jesus, Jesus apareceu a ele pessoalmente, ele passou a ser perseguido também, mas ele diz o quê? Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho desta notícia que transformou a minha vida, não me envergonho do que eu creio, não me envergonho da forma como eu vivo agora, não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de salvar é de Deus. O poder de restaurar é de Deus. É Ele que faz isto. Quando nós ouvimos acerca de Jesus e abrimos o nosso coração para Ele e cremos que Ele é o Deus Filho que veio ao mundo para assumir o nosso lugar na condenação que seria nossa. E porque Evangelho é mensagem de alegria, porque estávamos destinados à condenação. Jesus vem e tira a condenação de nós. Então Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele diz primeiro do judeu, depois do grego, ele está falando do judeu, porque a começar aqui pela palavra de Deus, Deus escolhe um homem, forma um povo para deste povo trazer seu filho ao mundo. E o grego representava todos os outros povos, aquele que não é judeu. Então, Jesus veio para a salvação de todo aquele que crê, independentemente de raça, de posição social, de religião. Porque ele veio, inclusive, para a verdadeira religião, que é esta religação ao Pai. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. E quando se fala em justiça de Deus, aí temos de falar de condenação também. A justiça de Deus em relação à nossa salvação, ela foi executada em Cristo. Ele foi condenado no nosso lugar. Em relação àquele que rejeita Cristo, Jesus não é condenado no lugar dessa pessoa. Ela própria está, inclusive, se condenando por rejeitar a Jesus. Na justiça de Deus, há salvação e condenação, porque o pecado precisa ser punido.
Jesus faz isto. Aquele que o rejeita vai sofrer as consequências da rejeição. Então Paulo diz, no Evangelho é revelada, é mostrada, é contada, é esclarecida a justiça de Deus, o código penal de Deus, vamos falar assim. Justiça que do princípio ao fim é pela fé. A justiça de Deus em relação a nós, do princípio ao fim, Deus diz, crê. Você só precisa crer que é assim. E as condições para crer Deus dá a todos. E ele cita lá o Antigo Testamento, o justo viverá pela fé. Então o que nós vimos? A Bíblia fala de condenação eterna. Ela não fala só de salvação. Porque quando nós vemos o oposto de salvação, que é condenação, então nós temos de falar sobre essas coisas. Me lembro uma vez que ali na porta, quando eu tinha falado sobre inferno aqui, uma senhora me parou e disse, você não pode falar de inferno. Onde já se viu? Você ofende as pessoas, você maltrata as pessoas. Ali na porta, você não pode falar sobre isto. Se eu não falar, Deus vai me calar de vez, né? Pessoas preocupadas apenas com coisas que lhes agradam o ouvido, coisas que preenchem o seu ego. Não, existe até, né, aquele grupo que crê o quê? Na salvação universal. Ninguém vai ser condenado. Mas Jesus está falando isso, de onde tiraram isso? Que ninguém vai ser condenado? Se o próprio Jesus está dizendo, eu lhes asseguro, quem não crê está, é momento presente, condenado. Se continuar sem crer, continuará o quê? Condenado. Fecha os olhos para este mundo, sua situação, condenado. Porque em relação ao que crê diz não será, pronto, já creu. Vida eterna, vida que jamais pode ser perdida. E ninguém aqui se coloca na posição de melhor do que as outras pessoas. É a misericórdia, a compaixão, a graça de Deus que faz isso em nós. Nosso papel, receber o presente de Deus, receber a restauração, aceitar o lugar que Jesus foi preparar para estarmos, olha, e se olharmos para o mundo, não agredido pelo ser humano como ele está, mas a beleza das coisas que Deus criou. Olha, a nova criação. Não dá nem para falar vai dar de 10 a 0, porque é muito mais do que isso. Então a Bíblia fala de condenação eterna, fala de morte eterna, fala de castigo eterno, fala de lago de fogo, fala de inferno, fala de abismo, fala de precipício. E muito mais em relação à perdição eterna. São assuntos desagradáveis. Mas a Bíblia fala sobre isto para alertar as pessoas, a fim de que não tenham um destino eterno, em relação à preocupação delas, desagradável. Aí sim. A mensagem é de alegria, a mensagem é de esperança, porque o que Deus não quer é que ninguém experimente na eternidade o afastamento eterno dele. Porque na eternidade não tem mais jeito, é aqui que nós decidimos essa situação eterna. É aqui que nós devemos crer, é aqui que precisamos entregar a nossa vida a ele. E como é que você pode saber que é salvo? Olha para a sua vida. Nós já falamos aqui de árvores e frutos. Olha o tipo de fruto que você produz. Você vai saber. Olha a paz que reina no seu coração. Reina a paz? Olha a alegria, apesar do sofrimento que quantas vezes nós não conseguimos suportar. Mas em termos eternos, estamos no tempo. Isto vai acabar. Também numa das EBDs, nós nos referimos a alguns pregadores
cujos sermões eles eram lidos antigamente. Jonathan Edwards, em relação a esses sermões lidos, é o mais conhecido deles. Viveu no século XVIII. Foi missionário. E talvez a sua obra mais conhecida, não é nem obra, sermão, sua pregação mais conhecida foi Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele pregou, assim, lendo o seu sermão. Assim, se pegarmos, e era um sermão lido, foi feito um livro do sermão dele. Exatamente o que ele escreveu foi publicado. Pequenininho, em 15 minutos dá para ler. Até menos. Mas se quisermos ler devagar, detidamente, 15 minutos dá para ler esse sermão de Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas quando a gente lê, o título é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A gente percebe no próprio sermão, e aí eu coloquei em azulzinho, não faz parte do título não, mas misericordioso. Sabe por que mas misericordioso? Porque o Deus que segura, a impressão era essa daqueles que ouviam ali no momento, Jonathan Edwards pregar, e houve grande avivamento por causa desse sermão, eles tinham a impressão que estavam sendo segurados assim por uma linhazinha muito fininha por Deus. Bastaria soltar e eles estariam no inferno. Era esta a sensação. E se algumas pessoas se incomodam quando se fala simplesmente em inferno ou perdição eterna, pesquisem, leiam este livro, para saber o que Jonathan Edwards fala ali, relacionado a quem rejeita Jesus, a quem rejeita a palavra de Deus. Vale a pena ler para refletir, para inclusive irmos atrás dessas pessoas, falar a elas de Jesus. E lá, essa citação eu coloquei aqui para nós fazermos uma ideia. Jonathan Edwards diz, não há nada a não ser a boa vontade de Deus que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Sabe? Aquelas pessoas que estão longe de Deus, às vezes elas estão tão cegas que elas pensam que podem fazer o que quiserem a hora que quiserem. Confiam em si mesmas. Mas não há qualquer segurança em relação a si mesmas. Elas estão, quer queiram, quer não, nas mãos de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Elas estão vivas porque Deus permite que elas estejam vivas. E Deus permite que elas estejam vivas porque Deus espera sua conversão. Deus espera que elas entreguem sua vida a Ele. Para serem livradas dessa condenação presente, dessa condenação do momento. Quando nós examinamos a palavra de Deus, é realmente isto, o Deus onipotente. Ninguém ameaça Deus. Tem muita gente ameaçando. O que eu quero dizer é, não produz qualquer efeito essa ameaça a Deus. Ninguém tem mais poder do que Ele. Ninguém atinge Deus. Ninguém surpreende Deus. O que aqueles que rejeitam Deus, a situação deles, na verdade, o que está acontecendo é isto. Eles dependem apenas da boa vontade de Deus para que não vão neste momento para o inferno. Nossa vida não nos pertence. E quando Jonathan Edwards prega, ele prega com base, este sermão, ele prega com base em Deuteronômio 32, verso 35. Vem até aqui, essa parte preta. Mas ele prega só nesse pedacinho aqui.
No devido tempo os pés deles escorregarão. Falando dos ímpios, daqueles que desprezam Deus, e de forma mais específica ele começa falando do povo de Israel, um povo que foi formado por Deus para levar o evangelho ao mundo, para levar a bênção de Deus ao mundo, para levar a reconciliação de Deus ao mundo. Ele começa falando deles, mas depois faz uma aplicação a todos os povos, porque o evangelho é isto, vem do judeu para todos os povos, porque Deus quis fazer dessa forma. Este capítulo 32 de Deuteronômio é uma canção de Moisés. E como ela começa bela, querem dar uma olhadinha lá? Início do capítulo 32. Olha que bonito. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Até aqui está bonito, um bálsamo. Mas as pessoas que não querem ouvir coisas desagradáveis, ao continuar a ler este cântico, esta canção de Moisés, vão perceber o erro do ser humano. E a partir daí, a providência de Deus, que espera, que tem misericórdia, que é compassivo. E aí chega nesse verso 35, Deus diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. E no Novo Testamento, quando se fala aquela parte sobre vingança que pertence a Deus, está se referindo a esta passagem. No devido tempo os pés deles escorregarão. Deus segurando numa linhazinha assim. O ímpio, aquele que despreza, aquele que o despreza. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Não é coisa boa para se ouvir. Não é coisa que nós queremos falar, mas precisamos, porque Deus espera o arrependimento. Deus espera a entrega de vida. Quando eu era criança, adolescente, a irmã Olga diria, faz tempo, né? Porque toda vez que eu falava isso, ela falava, faz tempo, ali todo mundo ouvia, né? Aí me deixava vermelho. Mas eu morava ali no Jardim Munhoz, só assim, a rua principal era asfaltada. Não era nem asfaltada, era calçada, né? Aqueles blocos. As outras ruas todas de terra ali. E quando chovia, e experimentei tantas vezes isso, e para ficar em pé num dia de chuva, se vinha da escola, era bonito, né? Era gostoso, os escorregões, as quedas, porque era realmente escorregadio. Eu me lembro uma vez o Fausto Rocha, crente batista de anos atrás, né? Bem conhecido. Ele foi uma vez num culto lá na primeira igreja batista do Tabor. Naquela época só tinha aquela igreja ali. Asfalto só ali na regiãozinha central, o resto era tudo barro. Então a igreja ficava numa rua de barro. E o carro dele atolou, ele teve que sair a pé. E ele mesmo conta a experiência dele tentando se equilibrar, né? E caía no barro, e deslizava, e tudo. O que Jonathan Edwards faz no seu sermão é o que está escrito aqui. No devido tempo os pés deles escorregarão, como se alguém estivesse andando num lugar escorregadio, sem nenhum lugar para se segurar. Já experimentaram isso? Quem já levou tombo aqui? A gente tem vontade de rir quando não é, gente. Mas ali, não tem onde se segurar. E se vai dois, um segura no outro, cai os dois. O outro que for segurar termina caindo também. Essa é a imagem. Esta é a situação.
Os ímpios, e ímpio é uma palavra bem bíblica, porque se refere àquele que comete impiedade, aquele que despreza Deus e vive a vida do jeito que quer. Eles andam nesse tipo de solo escorregadio, onde ele não tem onde se agarrar. O que está sendo dito aqui, no devido tempo os pés deles escorregarão, é que vai haver uma queda fatal. Não vai ter como se segurar. Deus está esperando que essa pessoa tome uma decisão. Mas, se ela não tomar no devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, o seu próprio destino se apressa sobre eles. Eu coloquei o verso 36, que ele não menciona, para nós percebermos o contraste. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. E quem são os seus servos? Aqueles que se voltaram para Deus. Aqueles que não desprezaram. Porque o que Deus quer é salvar. O que Deus quer é restaurar. O que Deus quer é a sua alegria em ter comunhão conosco. Deus se alegra na comunhão conosco. Lá nas versões antigas, né? A seu tempo, quando resvalar o seu pé. Então é bem este o trecho que fala sobre escorregar. E quando a gente vai ao Salmo 73, aquele salmo de Asaf, levita, responsável pela adoração, pelo louvor. Os levitas, a herança deles era o Senhor, eles não tinham nem que se preocupar com bens, com posses, porque eles iriam cuidar das coisas de Deus. De repente, Asaf começa a olhar para a vida de quem despreza Deus e fala, eles são felizes. E a gente aqui vive em dificuldades, até o momento em que ele percebe que está totalmente errado, e vem no verso anterior aí desse 18. Quando ele entra na presença de Deus, ele percebe, e o verso anterior vai falar sobre isso, qual que é o destino dos ímpios. Deus certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. A mesma figura da incerteza, da insegurança, do não ter onde segurar. Quando não é Deus, não há em que se segurar. A queda é fatal. Como são destruídos de repente os ímpios, completamente tomados de pavor. Bem, João 5:24. Um verso tão comum, tão conhecido, que fala sobre salvação de forma direta. Nos chama a decisão, nos chama uma decisão. Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E aí, com base lá em João 17:18. E quem não crê? E quem decide não crer? Eu lembrei do filósofo dinamarquês Kierkegaard. De vez em quando a gente fala, mas não cita quem falou, né? Está aqui. Ele uma vez disse que não tomar uma decisão já é uma decisão. Não fazer uma escolha é uma escolha. Ouvir o Evangelho e não dizer sim para Jesus é dizer não para Jesus. Por isso quis fazer esse contraste, vida eterna e condenação eterna. Não se fala em salvação sem se falar de condenação. Não gostaríamos, não é o que queremos, não é o que Deus quer,
mas é a necessidade. Quem ouve o Evangelho não se decide a favor de Jesus. Quem adia essa decisão, no momento está dizendo não, está tomando outra decisão. Só que quem adia está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que pode não querer esperar mais. Porque nossa vida pertence a Ele, a vida de todos pertence a Ele. A daqueles que crerem nele e a dos que não creem também. Deus oferece salvação em Jesus. Não aceitar o presente de Deus também é uma decisão. Isso vale para cada um de nós que entregou nossa vida a Jesus também. Se você não decidir ser um servo fiel, você está decidindo ser servo fiel. Se você não decidir ser um servo dedicado, você que tem a vida eterna, sabemos que não é por nosso mérito. Às vezes as pessoas até descansam do relaxo por causa disso. Se você não vive uma vida que agrada a Deus, você está decidindo viver uma vida que desagrada a Deus. A responsabilidade é sua. Porque a responsabilidade é individual, é pessoal. Nesta igreja se estuda a Bíblia. Aqueles que frequentam os nossos cultos, os nossos estudos, estudam a Bíblia. Então nós somos desafiados, mesmo quando nós não fazemos o desafio, nós somos desafiados. Em todos os momentos que estamos aqui em comunhão, como Igreja de Cristo, nós somos desafiados a viver melhor para Deus, a dar melhor testemunho, a servi-lo melhor, a fazer isto com excelência. E quando não vamos em direção a esses objetivos, nós estamos decidindo o contrário. E o Deus compassivo, o Deus misericordioso, Ele é também Deus irado em relação ao pecado. Ele não se alegra com a condenação do ímpio, e não se alegra em ter que exercer disciplina na vida dos seus servos. Mas Ele faz isso. Que resposta nós damos ao nosso Deus? Qual é a nossa decisão neste momento? Sim para Jesus? Sim em termos de salvação para aqueles que nunca entregaram sua vida a Jesus? Sim para nós que já pertencemos a Jesus, mas que precisamos nos voltar para Ele como servos fiéis, que o amam, que o colocam em primeiro lugar nas nossas vidas. Qual é a nossa decisão? O que esperamos? Sempre tomamos uma decisão. Que pensemos nestas palavras. E o mundo continua, a passos largos, caminhando para a perdição. Nos nossos dias está bem claro que o mundo rejeita Cristo. O mundo rejeita o padrão de Deus. Onde está a novidade do crente em Jesus Cristo, pastor evangélico, não poder falar, por exemplo, contra casamento de duas pessoas do mesmo sexo? Onde está a novidade de repente, ser denunciado? Onde está a novidade? Nos nossos dias isso não é mais novidade. Mas qual é a nossa posição ao sermos confrontados? Vamos ficar com a palavra de Deus? Ou vamos negar Cristo? A decisão é nossa. Cada um faz da vida o que quer. Mas nós temos um padrão e precisamos falar da parte de Deus qual é esse padrão.